Olá, pessoal. Bom, resolvendo então o módulo 9 aí sobre estatística, aqui a gente já vai trabalhar um pouco mais a questão dos cálculos aqui, de como envolve a questão da amostragem, como a gente pode determinar alguns valores, treinar alguns métodos que são utilizados. Uma coisa que eu disse lá em estatística, a estatística trabalha muito com padrões, então não fala assim, existe uma regra específica, sempre tem que ser feito desse jeito, todo mundo precisa, não. Você pode criar uma regra diferente para determinar uma situação. Então, aqui eu acho que fica melhor fazer determinada coisa, eu posso determinar isso de acordo com isso. Então, é possível a gente calcular, a gente determinar, a gente criar alguns métodos dentro, é claro, de alguns padrões que já são estabelecidos. E nós vamos ver um pouco isso daqui. Então, olha lá. O primeiro exercício ele coloca o seguinte, ó, em um bairro há 420 residências que foram numeradas de 1 a 420. Uma pesquisa sobre a escolaridade das pessoas do bairro será feita para determinar a amostra e serão escolhidas 20 residências por amostragem aleatória sistemática. Então, se a gente for lembrar essa ideia da aleatória sistemática, é quando existe um sistema, quando existe uma regra que foi pré-determinada para isso. Por um processo randômico, foi escolhida processo randômico, lembrando que essa ideia de processo randômico é um número aleatório, certo? É algo aleatório. Foi escolhida a primeira residência, que é o número 11. Então tá lá. Daí ele fala assim: a 20ª residência escolhida é a que tem a maior numeração. Ele quer saber qual é o número dessa casa que foi escolhida. Bom, logo de cá já vou eliminar E, né? Porque se está numerada até 420, pode ser a 431? Não pode. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui a primeira residência, que foi a número 11. Beleza. A segunda residência, para a gente determinar o valor dela, ele fala de um sistema aleatório, que vai por períodos. Então, o que a gente precisa fazer? Para determinar a próxima casa, a gente tem que ir seguindo um determinado período. Então, se a gente sabe que são 420 residências, se eu dividir isso aqui por 20, quanto eu vou ter? Eu vou ter 21. O que significa que as próximas casas que forem calculadas vai ser sempre 21 casas à frente da outra, porque foi uma amostra sistemática. Nesse caso, por conta do período, dessa regra. Então, 420 foram selecionadas 20, eu escolho a primeira casa, pula 21, escolho a segunda casa, pula 21, escolho a terceira casa e assim por diante, é assim que a gente precisa fazer. Então, a primeira casa é a 11. A segunda casa vai ser a 11 mais 21, que vai ser a casa 32. Depois a terceira casa vai ser 11 mais 21 vezes 2, ou seja, 11 mais 42. Ah, e por que o vezes 2 aqui em cima não fez? Ué, aqui é vezes 0, é a primeira casa. Aqui é vezes 1, aqui é vezes 2. Então aqui nós vamos ter a casa de número 53. Depois, como ficaria a quarta casa? 11 mais 21 vezes 3. Então eu vou ter 11 mais 63. Então eu vou ter a casa 74 e assim por diante. Percebam que isso aqui segue um pouco o princípio da ideia de PA, que a gente vai ver depois, que é a ideia das sequências numéricas. Então aqui, toda casa que segue, ela é 21 casas na frente da outra. Então a segunda casa é 21, a terceira casa 42, que é 21 vezes 2. Ou seja, a gente vai seguindo esse padrão até chegar na 20ª casa. Quem será a 20ª casa? Vai ser 11 mais 21 vezes quanto? 21 vezes 19. E por que vezes 19? Porque como começou a partir da primeira, a gente começa sempre 2, 3 a partir da segunda. Então, você percebeu que a segunda casa era 1, a terceira casa multiplicava por 2, a quarta casa multiplicava por 3, até a 20ª casa que vai multiplicar por 19. É sempre 1 a menos por conta da primeira casa que foi localizada. Então aqui eu vou ter 11 mais 399, ou seja, a última casa que a gente vai visitar aí para fazer a pesquisa é a casa de número 410, alternativa é C. Então esse é o resultado aí da primeira questão. E isso é a ideia, tá? Só relembrando, a aleatória sistemática funciona por períodos, então de um grupo ele vai a cada 21 casas, então ele vai somando isso. É claro que a gente poderia fazer isso na mão, mas daria muito mais trabalho, muito mais trampo aí para a gente conseguir chegar no resultado. Depois o exercício 2, olha o que ele coloca. Em uma escola do ensino médio há 3 salas
de aula com 90 alunos no total. Total das 3 salas, 90 alunos, tá lá. Sendo 56 alunas e 34 alunos. Então ele colocou essa informação. Para fazer o levantamento dos hábitos alimentares desses alunos, será extraída uma amostra utilizando a técnica de amostragem aleatória proporcional estratificada. Ou seja, é uma aleatória proporcional, posso escolher qualquer pessoa, estratificada, por quê? Porque existe um valor que foi fixado, que é de quanto? De 12%. Determine o número de alunos do sexo feminino e masculino que deve fazer parte da amostra. Vamos montar uma tabelinha que fica mais fácil da gente pensar. Então aqui, por exemplo, posso pensar no sexo, eu tenho o masculino e tenho o feminino. Do sexo masculino, foram um total de 34 alunos, então vou marcar aqui, total. E de feminino, 56, o que gera um total de 90 alunos, que foi o que ele falou. Desse total que a gente tem, quanto vai para a nossa amostra? A nossa amostra ela não representa 12% do total? Então vamos fazer isso. Vamos pegar o total de homens, de sexo masculino, e vamos multiplicar por 0,12. E por que 0,12? Porque a taxa unitária, 12%. A gente chega no valor aqui, ó, de 4,08. Então, a amostra, 4,08. Daí vai a pergunta, é possível pesquisar 4,08 alunos? Não. O número mais próximo disso, inteiro, 4. Vamos pensar do sexo feminino. 56, 0,12, os 12%. A gente chega no valor de 6,72. Vocês viram que eu não estou fazendo a conta, tá? Só estou colocando o resultado aqui para agilizar o processo. 56 vezes 0,12, 6,72. Se deu 6,72, não dá para entrevistar. Qual é o inteiro mais próximo dele? Percebo que como é mais do que 6,5, o inteiro mais próximo é o 7. Se tivesse dado antes de 5, 6,3, 6,4, a gente pegaria o 6. Ou seja, nós vamos pegar 4 do sexo masculino, 7 do sexo feminino, totalizando 11 alunos. É isso que nós vamos fazer aqui para efetuar esse cálculo aí das amostras. Tudo bem? Deu para entender? Qualquer dúvida aí, é só perguntar. Bom, o terceiro exercício. Aqui também a gente usa um pouco da estratégia aqui do que a gente está falando para determinar aquilo que ele quer. Olha lá. Uma população é constituída de 50 árvores numeradas de 1 até 50. Então, para numerar a árvore, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Para fazer um estudo sobre a altura média dessas árvores, será retirada uma amostra de 10% da população. Ou seja, se eu tenho 50 árvores, eu preciso pegar quantas árvores? Eu vou ter que pegar um total de 5 árvores, que é os 10% dos 50. Utilizando aquilo que a gente chama de tabela de números aleatórios. Isso daqui que a gente tem, ó, é uma tabela de números aleatórios e a gente pode utilizar essa tabela da maneira que a gente quiser. Como assim? Pode utilizar alguma regra. Pega tal elemento, faz isso, faz aquilo. Então, vocês vão ver aqui o que ele estipulou nesse caso específico para a gente conseguir calcular os valores. Então, eu preciso pegar 5 árvores e essas árvores vão estar numeradas entre 1 e 50. Olha o que ele fala. O primeiro elemento da amostra será a árvore cujo correspondente ao da tabela está na linha 3. Então, vamos lá. Linha 1, linha 2, linha 3, que é essa linha. Coluna 13. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Então, vai estar aqui. Linha 3, coluna 13 é o elemento 18. Tá lá. Começou pelo 18. Então, ele fala que a primeira árvore é o 18. Então, vamos por aqui. Primeira árvore, 18. Daí olha o que ele fala. As demais árvores serão aquelas cujos números correspondem ao número da tabela em sequência que estão imediatamente abaixo do número da primeira árvore. Em sequência que estão imediatamente abaixo. Ou seja, nós vamos descer a coluna. Nós vamos pegar esses valores e vamos começar a descer. A soma dos números das árvores que compõem a amostra é. Então, a primeira árvore é o 18. Qual vai ser a segunda árvore? A segunda árvore vai ser a árvore de número 15. Qual vai ser a terceira árvore? Vai ser a 56? Não. Por que eu tenho que excluir a 56? Porque eu só tenho árvore numerada até o 50. Então, a próxima árvore quem vai ser? O 29. O 29 pode. Depois, a árvore 05 pode? Pode, porque está abaixo de 50. Depois, a árvore 69 pode? Não. A árvore 77 pode? Não.
Árvore 50, pode? Pode, porque está numerada até os 50. Então percebam que nesse caso, ele falou para a gente pegar todas as árvores que estão imediatamente abaixo daquela que ele selecionou, só que eu não posso pegar árvore que tem um número maior, porque só tenho 50 árvores, eu não posso pegar números maiores. Essa tabela de números aleatórios, ela serve para qualquer situação. Então, por conta disso, que a gente vai eliminar aquilo que não presta, aquilo que não serve para a gente. Se eu somar tudo isso daqui, chega no valor de 117. Ou seja, a soma disso daqui, 117. Alternativa B. Então, só recapitulando, selecionamos o elemento que ele falou e fomos pegando os que estavam imediatamente abaixo. Certo, pessoal? Então é isso. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.